Olá, eu sou o pastor Paulo Campos e este é mais um vídeo da série Tipologia e Linguagem Figurada da Bíblia Sagrada. E este é o nosso terceiro vídeo sobre a tipologia do tabernáculo. No último vídeo, eu falei sobre o átrio, sobre o altar do holocausto e sobre a pia de bronze. Agora, neste vídeo, nós estaremos entrando na porta que dá acesso ao lugar santo, onde somente os sacerdotes poderiam entrar. Quando nos aproximamos do lugar santo, a porta que divide o átrio do lugar santo já era conhecida pelos judeus de a verdade, porque é lá dentro do lugar santo, onde só o sacerdote poderia entrar, que o sacerdote deveria abrir o coração diante de Deus e falar toda a verdade sobre a pessoa que estava apresentando o sacrifício no lugar do seu pecado. Abriria toda a verdade dos pecados confessado diante de Deus, ali dentro, no lugar santo. Por isso a porta é chamada de a verdade, onde lá dentro seria dita toda a verdade diante de Deus. Ao passar por esta porta, deparamos com um objeto à direita chamada mesa da proposição, onde eram colocados ali 12 pães da proposição, chamados também de pão da face, ou pão da presença. Registrado em Êxodo capítulo 25, do versículo 23 ao 30, e também do capítulo 37, do versículo 10 ao 16, fala-nos da mesa da proposição. Esta mesa, que ficava logo à direita da entrada, ela era feita de madeira de acácia e coberta de ouro. A mesa da proposição, feita de madeira de acácia e coberta de ouro, fala-nos das duas naturezas de Jesus. Primeiro, a madeira de acácia apontando para a natureza humana de Cristo. E a cobertura de ouro apontando para a natureza divina de Cristo. Quando nós lemos Isaías capítulo 9, versículo de número 6, ele deixa muito claro ali sobre as duas naturezas de Jesus. Quando ele diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Porque o menino nos nasceu, natureza humana, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, natureza divina. Então, a mesa da proposição aponta para essas duas naturezas, de madeira coberta de ouro. Nela era colocado 12 pães asmos em 2 fileiras de 6, cada um pão de acordo com a quantidade das tribos de Israel. Por isso, 12 pães asmos eram colocados ali, que também falam da natureza humana de Cristo, como também da divina. Humana, porque eram feitos de flor de farinha. Esses pães asmos, eles teriam que ser amassados e assados, porém sem fermento. Então, quando é usado a farinha, que é um elemento desta terra, aponta para a natureza humana, o que nos arremete para o capítulo 6, versículo 48 do Evangelho de João, quando Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Então, nesses pães asmos, nós encontramos ali o alimento onde só o sacerdote deveria comer. Claro que existe uma exceção no livro de Samuel, quando o próprio Davi se alimenta dos pães da proposição. Mas vamos nos ater ao detalhe para que foram criados. Quando nós lemos o texto que fala sobre a ordenança dos pães sobre a mesa da proposição, nós sabemos que os pães ali era só o sacerdote que comeria. Eu sei que existe um grande questionamento. Alguns dizem assim: os pães eram trocados todos os dias, colocado um pão quente no lugar.
Porém, quando nós lemos Levítico capítulo 24, no versículo de número 8, está muito claro ali que os pães eram trocados aos sábados. Como não tinha fermento, isso ajudava mais na conservação do pão, porque se colocasse fermento, ele ia se deteriorar muito mais rápido. Lembra das palavras de Jesus que é para nos guardar do fermento dos fariseus? O fermento aponta para a impureza, aponta para o pecado. E Jesus é simbolizado ali, tipificado, pelo pão sem fermento, o pão asmo, o seu corpo humano sem nenhum pecado e se apresenta como verdadeiro alimento espiritual. Quando lemos João capítulo 6, versículo de número 55, Jesus diz assim: porque o meu corpo verdadeiramente é comida. Só que para chegar à mesa da proposição, primeiro, o sacerdote passou lá atrás pelo altar do holocausto, que falamos no último vídeo, e sobre a pia de bronze, onde ele lavou as mãos e os pés. Então, purificados pelo sacrifício do sangue, e agora lavados pela lavagem da água, pela palavra na pia de bronze, caminhamos em direção à presença de Deus, passamos pelo caminho, entramos agora na porta da verdade e vamos para a mesa da proposição, onde nós vamos nos alimentar, onde teremos comunhão. No caminho em direção à presença de Deus, havendo sido lavados no sangue, purificados por esta palavra, agora vamos nos alimentar na comunhão com o Cristo eterno, o Filho de Deus, que nos afirmou que a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, que possamos guardar firmemente no nosso coração e na nossa mente que a mesa da proposição com os pães apontava já para o Cristo vivo, 100% homem e 100% Deus, portando duas naturezas. Agora, quando olhamos para a nossa esquerda, vemos o castiçal de ouro ou candelabro de ouro. O candelabro de ouro apontando para Jesus como a luz do mundo que brilha nas trevas. O candelabro estava aceso à esquerda. As lâmpadas acesas apontando para Jesus quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Lembre-se de uma coisa: como está aceso e aponta para o Cristo, lá no altar do holocausto, nós fomos vestidos. Aqui dentro agora, no lugar santo, nós vamos ser revestidos através da comunhão e através da presença do Cristo vivo, da presença da luz divina na nossa vida. Daqui para frente, depois da mesa da proposição à nossa direita e o candelabro à nossa esquerda, nós seguimos em frente em direção ao altar do incenso, o altar da intercessão. Agora, em direção ao altar do incenso. Para chegarmos neste altar do incenso, vamos relembrar cada etapa. Primeiro passamos pelo altar do holocausto, onde fomos purificados pelo derramamento do sangue. Depois passamos pela pia de bronze, onde somos purificados pela palavra. Atravessamos a porta da verdade, onde à direita encontramos a nossa comunhão através do pão da preposição, Jesus, o pão vivo que desceu do céu. À esquerda encontramos o candelabro de ouro, iluminados pela luz do Espírito Santo, através do corpo vivo de Cristo, que é a luz do mundo. Agora caminhamos em direção ao altar do incenso. O altar do incenso é o lugar da intercessão. O altar do incenso é onde derramamos na presença de Deus todas as nossas ansiedades. O altar do incenso é onde é derramado o nosso coração para que Deus responda às nossas orações. Em Apocalipse capítulo 8, versículo de número 4, João, em sua visão, ele vê as orações dos santos subindo com a fumaça do incenso. O altar do incenso era o símbolo
quando as fumaças subiam do incenso. Era o simbolismo das orações dos santos que apontavam em direção ao Todo-Poderoso e subiam diante dele como um verdadeiro cheiro suave à sua presença. O altar do incenso aponta para Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O sacerdote eterno, que é o único que poderia interceder entre nós e Deus, o único mediador, que nos deu o Espírito Santo, que segundo o próprio apóstolo Paulo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar, ou como havemos de orar. Então aqui no altar do incenso, é onde são derramadas todas as nossas orações, as nossas lágrimas, o quebrantamento da nossa alma, e é levado pelo Espírito Santo diante de Deus, Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Você que gostou desse vídeo, dê um like aqui abaixo e se inscreva no nosso canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.